estou aqui para falar um pouco da minha trajetória de vida, né? Às vezes não é fácil a gente colocar, seja no papel, seja na, na fala, seja no audiovisual, aquilo que expressa a nossa vida. Mas eu sou Nildo Barbosa, oriundo de uma família da Zona da Mata, sul de Pernambuco, né, da cidade de Água Preta. E é a partir daí, dessa chegada, que eu acho que eu começo a escrever a minha história. A minha infância foi permeada de coisas maravilhosas. Primeiro, a liberdade de estar num espaço amplo, onde a natureza era exuberante, né? Nós moramos na zona rural por algum tempo, e isso me fez conhecer e ficar mais íntimo da natureza. E essa natureza que hoje eu procuro colocar em tudo que faço, onde convivo, com quem convivo, onde escrevo, o que escrevo. Água Preta foi a cidade que me marcou e que me dá orgulho, inclusive, de dizer que sou de lá. Passada a minha infância, chega o período escolar. E é nesse período que cada vez mais eu vou descobrindo o desejo e a vontade de expressar tudo aquilo que fazia em algo que estava ao meu redor. Então, às vezes, nas brincadeiras, nas cantigas, nos causos, enfim, tudo era motivo para falar de mim, falar daquele local e falar de quem estava comigo. E o tempo vai passando, né? A escola eu vou avançando, e aí eu vou descobrindo um desejo muito forte para colocar em pauta aquilo que eu sentia através da escrita. Claro, muita coisa se perdeu, eu não acreditava ser isso que eu queria fazer no futuro, mas ia fazendo. A minha vida era muito comum, como a vida de qualquer garoto da minha idade nos anos 60, né? Junto com os colegas de escola, os colegas de rua, os meus irmãos, que ainda eram, sou o terceiro de uma família de 14. Mas naquela época éramos poucos, né? Eu acho que éramos 5. Havia perdido um irmão, mas a vida continua, né? Por algum momento, a gente ficava com minha avó na cidade porque precisávamos estudar. E os meus pais moravam na zona rural, porque meu pai trabalhava na área da cana-de-açúcar, transportando cana para as usinas. E essas realidades também trouxe para mim muito aprendizado. Eu acho muito do que eu vivo hoje, muito do que eu sei hoje, foi fruto dessas vivências. Eu percebo cada dia, quando eu começo a relembrar, a memória traz todos aqueles momentos. Se alguém perguntasse, mas foram momentos ruins? Eu não saberia dizer, porque mesmo quando estava difícil, a gente conseguia fazer daqueles momentos algo maravilhoso, né? Brincar com as coisas que estavam ao nosso redor. E o tempo vai passando, e aí a gente chega no período da adolescência, onde era preciso definir um novo caminho para a nossa formação. Naquele período existia a admissão ao ginásio. Então, a parte da educação infantil estava completa e eu precisava agora avançar. Sempre que as pessoas perguntavam o que eu queria ser, eu dizia, eu quero ser professor. Nunca, se você me perguntasse por que, não saberia. E ao mesmo tempo, acho que sim, porque na minha cidade existiam alguns professores autodidatas. Até porque nos anos 60, início dos anos 60, a nossa região não tinha escola de nível superior, só existia até o
ensino do segundo grau, como chamavam, né? Do clássico, científico, que eram as escolas daquela época. Mas tinha uma pessoa que me chamava muito a atenção, pela forma de agir, pelos seus exemplos, pela maneira como cuidava de cada um de nós. Nunca estudei com ele, era Amaro Matias. Amaro Matias é uma referência na zona da Mata Sul, pelo que ele foi. Então ele era professor de História, depois tornou-se advogado, escritor, enfim. E esta pessoa, por ser homem, eu dizia, se ele é professor, eu também posso. Porque a grande maioria dos professores eram mulheres. E romper essa barreira, até pelo preconceito de ir para a sala de aula, era bem assim. Mas eu não ligava muito com isso, não. E caminhei, mudamos de cidade, a família foi preciso ao longo do tempo mudar de cidade, mas o desejo de ser professor continuava o mesmo. Parecia que eu estava, nos inícios dos anos 60, ainda nas primeiras séries, e o desejo de ser professor foi cada vez mais aguçando. As festas escolares, elas sempre eram permeadas de brincadeiras, mas também daqueles momentos artísticos. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Eu me sentava no fundo da sala, não porque queria fazer bagunça, mas é porque eu queria silêncio, queria entender melhor o que se passava, porque às vezes lá na frente eu era interrompido, e lá no fundo não, eu ficava observando melhor. Mas eu dava minha contribuição nas festas da escola, sempre recitando poemas. Eu já gostava de fazer leituras, mesmo se muitas vezes eu nem sabia o que estava lendo, apenas lia. Outra coisa que me chamava a atenção era que naquela época existiam os jornais e as revistas, que traziam as notícias do Brasil e do mundo. Não tinha outra forma da gente ficar informado. E eu sempre queria saber o que estava acontecendo do outro lado. Do outro lado do muro da minha escola, do outro lado do muro da vizinhança, nas outras cidades, nos outros estados, e por que não dizer nos outros países. E algumas revistas foram muito marcantes para mim isso. O Cruzeiro, lembro muito bem da revista O Cruzeiro, Manchete. Então, meu pai depois descobriu que eu tinha esse desejo de ler, de fazer a leitura, de me informar. E aí ele trazia sempre as revistas vencidas de alguns locais onde ele passava, e ali eu devorava. Eu queria saber, eu era atraído pelo colorido, atraído pelas imagens e muito mais pela escrita. E assim o tempo vai passando e a gente vai querendo entender o que aquilo tem a ver com a nossa vida. Chega os anos 70. E os anos 70 foi um ano também de outras descobertas. Eu fui percebendo que era possível interpretar, não apenas mais ler apenas aquelas poesias, aqueles poemas, aqueles escritos. Era possível que eu trouxesse vida para aquilo que estava escrito ali. Era o começo da televisão, a massificação da televisão. E a televisão, apesar de nós não termos na nossa casa, mas na nossa cidade existiam as televisões públicas, nas praças. Ou seja, a televisão da praça. E era lá que a gente, a grande maioria, estava lá sempre para assistir os programas, era o que mais chamava a gente a atenção, os filmes, etc. E assim eu fui procurando entender que existiam pessoas que interpretavam, que pegavam aqueles escritos, podia ser até uma matéria jornalística de algo, de uma tragédia, e eles interpretavam. Então,
era muito comum a gente ver as pessoas fazendo isso. Naquela época, o rádio era um meio de comunicação muito forte, até porque muitas pessoas não tinham televisão. Apesar de ter uma televisão na praça, algumas casas de destaque tinham a televisão nas suas casas, às vezes a gente era até convidado aí. Mas era o rádio quem dominava. E na televisão tinham algumas novelas que chamavam a nossa atenção pela forma de ser. Ainda era tudo preto e branco. As Minas de Prata, O Direito de Nascer. Né? Estas novelas que traziam, passavam anos. As novelas era uma temporada enorme. Né? Irmãos Coragens, O Bem Amado. Então, foram novelas que marcaram época. Mas o rádio sempre foi, talvez, o veículo de comunicação mais popular. Todo mundo tinha rádio, tinha sua programação. E tem um caso muito interessante ainda nos anos 60, quando o Papa João XXIII faleceu. Então foi noticiado em todos os rádios. E lá na casa paroquial, o pároco não tinha rádio. Então nós fomos comunicar, me lembro disso, foi eu e minha avó, levar essa notícia que o Papa, João XXIII, havia falecido. E tinha outras informações que o rádio trazia e que muitas vezes a gente levava para essas informações, para quem de direito. Com o advento da televisão, os programas de auditório também eram quase que a nossa recreação do final de semana, assistir aos programas de auditório, aqueles programas que enchia a nossa vista, pela forma de ser, porque eram programas onde tinha a musicalidade, inclusive alguns palhaços de destaques, alguns atores, humoristas, enfim. Então foi em meio a tudo isso que eu fui trazendo à tona ao que hoje eu tento fazer. Mas o rádio, a televisão dos anos 60 foram muito marcantes na minha vida. Tem umas coisas interessantes nas festas lá da minha cidade, de Água Preta. Existia o sistema de som. Eu costumo dizer que esse sistema de som, ele era uma mistura, de romantismo, com reportagem e informação. Perdia-se alguma criança na festa, só era comunicar no serviço de som que encontrava. Alguém que estava apaixonado fazia uma dedicação para aquela pessoa, às vezes de forma anônima, e desejar parabéns. Enfim, o sistema de som da praça, da festa, era muito útil para tudo isso. Era um serviço de utilidade pública para quem estava vivenciando ali na festa. Mas como eu dizia, o tempo vai passando, a gente vai consolidando as nossas vontades, os nossos desejos, e nos anos 70 eu já faço a primeira experiência como professor, ainda no início da adolescência. Eu resolvi dar aula de reforço. Hoje a gente chama aula de reforço, mas eu reuni alguns colegas que tinham dificuldades, e aí a gente ia fazer as nossas tarefas em equipe, e ali eu procurava, de uma forma direcionada, mostrar como ensinar, como tirar as dúvidas. Eu já percebia que havia já uma relação muito forte com a docência a partir desse período, Mas como eu dizia, em 1978, eu fui convidado para participar de uma encenação.
encenação de um texto, né, que foi até um monge beneditino, já morando em Jaboatão. Ele escreveu um texto chamado Missa Leiga. E aí era um texto onde nós interpretávamos, cantávamos, tinha alguns momentos coreográficos em si. E ali eu fui sentindo que era possível trazer para a minha vida também as artes cênicas. Foi o primeiro contato com as artes cênicas, e aí a partir daí eu começo a fazer de uma maneira amadora o trabalho com o teatro. O primeiro texto que eu trabalhei, né, que eu encenei, foi um texto infantil da Lúcia Benedetti chamado Casaco Encantado. Esse era um grupo de colegas e frequentadores da igreja, né, da qual eu fazia parte, a Igreja Católica, a paróquia de Nossa Senhora dos Prazeres. E aí, a partir daí, a gente começou a fazer um trabalho mais intenso com as artes cênicas. Depois veio um convite para que eu pudesse participar de um grupo, né, mesmo amador, mas de uma forma mais aprofundada. E eu fui encenar O Assalto, de José Vicente. E com esse espetáculo a gente participou dos vários festivais do Brasil. Então, São Cristóvão, em Sergipe, Festival de Teatro Universitário de Ponta Grossa, Festival do Cinema do Circo Voador em São Paulo, Teresópolis no Rio de Janeiro, e assim, né, o Festival Universitário de Campina Grande, no Recife. Então, eu começava a me desinibir mais, era necessário, porque eu estava ali apresentando, né, interpretando, e ia descobrindo que era possível também escrever. E aí foi através dessas vivências que eu comecei a rabiscar os primeiros textos. Então começava já a fazer alguns textos onde a gente apresentava de uma forma muito peculiar na escola, né? Então já começava a fazer esses primeiros experimentos, né? E paralelo a tudo isso, eu descobri que eu poderia também ajudar dentro do teatro, produzindo os figurinos. Eu fui descobrindo toda essa minha vida, né, com as artes, em vários segmentos, eu fui descobrindo à medida que eu fui vivenciando, né, o teatro na minha vida. Primeiro porque era difícil para nós, enquanto grupo, produzir e arcar com as despesas, e aí eu dizia, não, eu vou fazer. Como eu tinha já uma certa dinâmica com a costura, que eu digo que eu sou autodidata nessa parte também, e aí eu dizia, não, nós vamos fazer, eu vou fazer. A gente desenhava, alguns que sabiam desenhar mais, eu rabiscava e depois fazia os figurinos. Então eu fiz vários figurinos ao longo da minha vida junto ao Teatro de Pernambuco. Junto ao Teatro de Pernambuco. Então eu fiz vários figurinos de muitos espetáculos para o Sesc, né? Eu fiz espetáculos.